Boa noite, queridos, a graça e paz. Bom, eu quero trazer para vocês uma palavra e antes de qualquer coisa, antes de iniciarmos, eu quero dizer para vocês que sem fé é impossível agradar a Deus. O nosso país está vivendo realmente um caos, não é brincadeira. Nós tomamos essa medida de estarmos trazendo uma ministração através das nossas redes sociais, justamente para que nós pudéssemos estar o maior tempo possível nas nossas casas, sem estarmos expostos a sermos contaminados ou então a contaminarmos outras pessoas. Mas eu quero dizer que esse não deve ser um motivo para que nós entremos em pânico ou em desespero. Nós cremos num Deus que nos guarda, num Deus que ouve as nossas orações. Nós estamos crendo que, como igreja de Cristo, estamos nos posicionamos e vamos atrair a misericórdia de Deus para essa nação. Mas eu quero lembrá-los também de que o Senhor já nos deu autoridade. E nós podemos sim levantar as nossas mãos santas e determinar que toda essa praga caia por terra em nome de Jesus Cristo, amado. Nós não somos aqueles que se intimidam. A palavra do Senhor é muito clara. O Senhor nos liberou uma autoridade para que nós pudéssemos exercer e manifestar o poder de Deus através das nossas vidas. Amém, queridos? Então, olha, não se intimide, não permita que a sua mente entre em pânico, que você perca o seu controle e o seu equilíbrio emocional. Sabe? Continua confiando no Senhor, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Hoje eu quero falar, amado, com vocês sobre conhecer a Cristo. E eu quero que você abra em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 16 e 17. E eu quero que você abra aí na sua casa mesmo, que você faça anotações na sua Bíblia, que você pegue o seu caderno. Esse é um tempo onde nós vamos poder dispor de consultarmos aquilo que foi ministrado, irmos para a palavra, mas é tempo de buscar a face do Senhor. Amém? Então você está em casa, não está indo trabalhar, vai ter um tempo enorme para meditar em cima daquilo que vai ser ensinado hoje. Amém? Posso contar com vocês? O texto diz assim: assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo já não o conhecemos. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então eu quero falar sobre esse conhecimento que nós temos de Deus. E antes de qualquer coisa, eu quero dizer para você, querido, que não existe evangelho sem transformação. E ninguém é transformado se não tiver um encontro e uma revelação de quem é Cristo. É muito importante conhecermos a Cristo para caminharmos com a certeza dessa transformação. Toda transformação experimentada pelo crente vem de uma função do conhecimento de quem é Cristo Jesus. Por isso nós precisamos ter sede de conhecer a Cristo, de andarmos com Cristo, de termos revelações de quem Cristo é. Quando nós lemos esse texto, o verso 16, amado, ele diz que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E o apóstolo Paulo aqui fala sobre o conhecimento de Cristo na carne. Judas e Tomé, eles experimentaram e eles conheceram ao Senhor na carne. Um ladrão e o outro incrédulo. Eles caminharam com Jesus, tocaram em Jesus, viram milagres sendo efetuados através das mãos de Jesus. Mas ainda assim, eles incorreram no pecado. Então, o que eu quero trazer para vocês? Que nós podemos caminhar com Cristo, conhecer muito sobre Ele e ainda assim não conhecermos Cristo por uma revelação. Quando nos perguntam se conhecemos, amado, alguma celebridade, se conhecemos ao Pelé, se conhecemos ao Ronaldinho, se conhecemos ao Bolsonaro, nós dissemos que conhecemos. Mas nós nunca nos sentamos com eles. Nós nunca tomamos um café com ele. Então é um conhecimento superficial. É importante que a gente venha meditar o quanto nós conhecemos do Senhor, o quanto nós estamos em contato, o quanto essa revelação de Deus para nós gerou em nós uma transformação. Amém? Só conhecemos a Jesus por revelação. O apóstolo Pedro só conheceu a Jesus através de uma revelação. O que o apóstolo Paulo não conseguiu entender com uma mente natural carnal, mudou através do dia que o próprio Cristo se revelou a ele. Importante buscarmos essa revelação de Deus,
Queridos, é importante que nós tenhamos um desejo enorme de termos uma revelação pessoal do Senhor para conosco. Sem a revelação acerca de Jesus, alguém pode crescer dentro da igreja, receber toda uma formação religiosa e até saber tudo acerca de Jesus, mas ainda assim nunca ter conhecido a Cristo. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo trazer para vocês? A sede e o desejo que nós temos que ter de conhecer ao Senhor? Porque, amados, veja bem, Pedro foi restaurado quando ele teve a revelação de Jesus. Somente quando o Senhor Jesus se revelou a ele, a identidade de Pedro também foi confirmada através dessa revelação de Cristo Jesus. Amém? Então é isso que eu quero levar vocês. A palavra do Senhor lá em Provérbios 4:18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Nós conhecemos casos também, amados, de pessoas que já tiveram e experimentaram uma transformação de Cristo. Elas já buscaram, chegaram a um nível, a um lugar em Deus, onde essa transformação foi presenciada. E aí elas paralisaram. E quando a gente paralisa, amados, nós começamos a nos encontrar como pessoas insatisfeitas, sabe? Pessoas que não são mais desejosas de mudança. Ou seja, a mente começa a ficar cauterizada. E ninguém, amado, é transformado instantaneamente. Essa transformação vai acontecendo de glória em glória. Essa transformação vai acontecendo aos poucos, à medida que nós vamos manifestando o desejo de conhecer a Deus. Sabe? E esta revelação do Senhor é algo que nós devemos ansiar, nós devemos buscar, nós devemos desejar, sabe? Buscarmos o conhecimento de Cristo Jesus. A palavra revelação, amado, vem do grego e ela quer dizer apocalipse, que é remover o véu. A remoção de um empecilho à visão, a dificuldade de entender as coisas espirituais é aquilo que precisa ser removido de nós. A dificuldade de entender aquilo que acontece não aqui no mundo natural, mas aquilo que acontece numa outra dimensão, na dimensão espiritual. Nós podemos nos inclinar à busca do conhecimento meramente intelectual, um conhecimento segundo a carne. Mas não é por informação, não é por uma imposição, e sim por um impacto que o Espírito Santo gera. Onde? Dentro do nosso íntimo. É lá dentro que nós somos transformados. É um conhecimento progressivo. Quando a gente medita lá em Oséias, amado, a palavra do Senhor diz em Oséias capítulo 6, verso 3, aleluia, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Parte A do texto. Conheçamos e prossigamos. Então, conhecer, amado, é um ato contínuo e progressivo. Eu conheço e continuo a conhecer. Continuo a conhecer. Se a gente para de avançar, se a gente desiste, paralisa e entende que o que a gente tem de conhecimento já está bom, o propósito de Deus para a nossa vida acaba ficando paralisado, porque Ele vai nos revelando aos poucos, é de glória em glória. Então nós devemos crescer até onde? Até a plenitude do conhecimento de Cristo. A gente não pode paralisar, é muito insuficiente achar que já conhecemos o suficiente, né? A gente tem que continuar nesse conhecimento, porque quando nós somos impactados com a revelação de Deus, aí a gente é transformado. Primeiro a gente precisa ser impactado por isso. Então, amados, antes mesmo de buscarmos todo esse conhecimento, antes mesmo de começarmos, amados, a trabalhar para o Senhor, antes mesmo de buscarmos, sabe, sermos servos aprovados, nós temos que nos preocupar em ser conhecidos de Deus e conhecer a Deus. Porque também não é só conhecer a Deus, é ser conhecido de Deus. Eu quero exemplificar para vocês um texto que está em Lucas. Vamos lá para Lucas. Aleluia. Capítulo 22. Lucas, no capítulo 22, a partir do verso 61, a gente vê assim o texto. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje,
me negarás 3 vezes. Então, de que forma que a gente pode ser transformado? Aqui nós vemos que foi pelo olhar penetrante de Jesus Cristo. No momento em que Pedro negava Jesus, os olhos do Senhor penetraram em sua alma e esquadrinhou as mazelas do seu coração. O olhar do Senhor penetra as câmaras mais interiores da nossa vida, gente. O seu olhar nos convence do pecado. O seu olhar produz em nós um arrependimento para a vida. E quando nós temos o entendimento de que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, amado, nós vamos realmente temer, porque esses olhos são penetrantes. Nós vamos estar preocupados, amado, com aquilo que nós somos quando estamos sozinhos. Isso gera um efeito enorme na nossa vida, quando temos a convicção de que os olhos do Senhor estão atentos, colocados sobre nós. Uma outra forma de entendermos sobre essa transformação é pelo choro amargo do pecado. Ainda em Lucas 22, no verso 62, a gente vê aqui: saindo Pedro para fora, chorou. Chorou como? Amargamente. Pedro chorou amargamente. O choro do arrependimento desemboca na alegria do perdão. Então, amados, quando nós choramos, nós nos posicionamos, e eu tenho convocado a igreja para os tempos de hoje, que nós estamos vivendo hoje, a gerarmos um arrependimento genuíno, choro genuíno, amado, de tudo aquilo que era para que nós tivéssemos sido no Senhor, para que nós tivéssemos feito para o Senhor, um choro de amargo mesmo, amado, de arrependimento, que gere em nós uma transformação e a convicção do perdão do Senhor, para prosseguirmos de uma maneira, amados, que possamos agradar ao Senhor. Amargamente no grego quer dizer água podre. Pedro jogou fora o veneno das suas mazelas, né? Através das lágrimas, uma limpeza de dentro de nós, que a gente possa buscar mesmo atrair a atenção de Deus, sabe? Sentir mesmo que foi purgado de nós tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que impede o agir de Deus na nossa vida. Demonstrar para o Senhor um arrependimento genuíno. Esse é um tempo, amado, onde muitos de nós abrimos mãos de estarmos servindo ao Senhor porque dizíamos que tínhamos que estar em família. E agora temos a oportunidade de estarmos em casa, em família, amado, e estamos reclamando porque não estamos lá fora. Então é um momento de conscientização, é um momento que nós venhamos nos arrepender, sabe, amados, de buscarmos no Senhor uma boa administração do nosso tempo. Tempo para cuidar das nossas casas, tempo para estarmos com os nossos filhos, tempo para termos com o Senhor e tempo, amado, para fazer aquilo que o Senhor nos comissionou a fazer, sabe? Eu queria que você entendesse bem, amado, isso. O Senhor está com os olhos em você. E se quando você sabe, amados, através de uma revelação do Senhor, que você desagradou esse olhar do Senhor, é tempo de arrependimento, é tempo de uma mudança. Uma outra forma, amados, onde a gente pode entender essa revelação é pelo impacto do túmulo vazio. Um pouquinho adiante, em Lucas 24, no verso 11 e 12, nós lemos lá: as palavras lhe pareciam como desvario e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lenços ali postos e retirou-se, admirando consigo aquele caso. O poder da ressurreição foi um instrumento para a restauração de Pedro. A mesma mão que abriu o túmulo de Cristo abriu os olhos de Pedro. Aqueles que são impactados pela luz da ressurreição não permanecem mais nas regiões tenebrosas da morte. Aqueles que são impactados pela luz da ressurreição, amados. Presta atenção. A ressurreição veio para abrir os nossos olhos, para fazer com que nós possamos entender que nós estamos numa outra posição, que nós estamos em um outro lugar, nós estamos em uma outra fase, né? A ressurreição de Cristo, amado, veio para gerar em nós essa revelação de quem nós somos, de que somos filhos e temos autoridade para nos levantarmos, sabe, com ousadia, adentrarmos diante da presença de Deus com essa ousadia, tá certo? E também, amados, a transformação que gerou em nós, para que nós pudéssemos, através do nome de Jesus Cristo, amado, fazermos proezas, milagres, maravilhas, prodígios, através desse nome.
Pedro, amado, não se sentia digno de ser um discípulo. Nós vemos que Pedro ele não se sentia, ele se sentia indigno. Pedro pensou em desistir, mas Jesus não desistiu de Pedro. Então esse é um momento de contrição. É um momento onde você pode começar, amados, a entender que por algum motivo, motivos pessoais, nós não estamos aqui para discutir isso. Por um motivo pessoal, até você tenha desistido de estar caminhando, estar na posição, no lugar que o Senhor tenha te colocado, amado. Mas eu queria que você soubesse que o Senhor não desistiu. E quando nós tentamos fugir do Senhor, amado, Ele nos encurrala. Mas Ele nos encurrala com uma graça tão maravilhosa, amado. Uma graça que nos prende com cordas de amor, presos a esse Deus. Entende, amado? Esse processo todo que o Senhor trabalha é para que nós estejamos próximos dEle, para que nós venhamos conhecê-lo cada dia mais. E eu quero terminar, amados, falando sobre o comissionamento que Cristo fez para mim, o comissionamento que Cristo fez para você. O Senhor restaurou as nossas almas. Ele restaurou a alma de Pedro. Ele restaurou os sonhos de Pedro. Ele disse ao Pedro, amados, Pedro, agora que você demonstrou que me conhece, pastoreie as minhas ovelhas e me segue. Esse é um chamado para mim e para você. O Senhor, ele sepultou todo o fracasso de Pedro. E se você se sentia fracassado até aqui, é uma possibilidade agora do Senhor para você e uma oportunidade para que você se levante, amado. E para que você agora siga o Senhor. Mas seguir o Senhor, amado, é tomar a cruz. É negar a si mesmo. Sabe, nós não conseguimos fazer isso olhando só para nós. Nós não conseguimos isso, amado, indo para supermercados, buscando só o nosso abastecimento, não. Sabe, nós temos que pensar no outro, amado. Quando há uma convocação para que você fique dentro da sua casa, você está preocupado com o outro. Hoje, uma forma de cuidar das ovelhas do Senhor é estarmos na nossa casa. Hoje, uma forma de cuidarmos da ovelha do Senhor é cuidando de nós mesmos, para que nós possamos, amado, sermos agentes de transformação na vida de outro e não de contaminação na vida de outras pessoas. Conhecer a Cristo é isso. Nós devemos deixar para trás todo o nosso passado. Pode ter sido um passado triste, amado, mas que nós possamos nos apegar no que o Senhor tem para nós hoje, nessa proposta de, a partir de hoje, conhecermos ao Senhor e nos revestir, amado, de todo o poder que Ele já deixou para nós. Mas é tempo de hoje nos levantarmos, de clamarmos, de declararmos, amado, cura sobre essa nação. É tempo de um posicionamento nosso, um posicionamento de buscarmos a face de Deus, queridos. O Senhor, Ele cumpre as promessas. O Senhor não mudou. O coronavírus não pegou Deus de surpresa, amado. Nós precisamos nos posicionar e sabermos quem é que nós somos em Cristo. E estarmos dispostos a responder a pergunta que Cristo fez a Pedro. Vocês me amam? Que nós possamos meditar nisso. Amém, queridos? Que vocês sejam abençoados na prática dessa palavra. Que o Senhor os abençoe.